E o que eu acho interessante é porque nós devemos sempre estar na posição de dependência no Senhor para entender quais são os próximos passos que Ele quer. Porque os próximos passos muitas vezes são diferentes dos planos que você tem. Os próximos passos muitas vezes você acha que é para correr e Ele está mandando você desacelerar. É assim, é meio diferente. Então você sempre estando pronto, olha aqui para mim, para poder você entender a estação, o momento que você está vivendo. Ficou ruim para mim? Entendendo o momento, a estação que você está vivendo, você vai conseguir dar passos certos e firmes no Senhor. Preste atenção no que eu vou te dizer. Uma igreja depende de uma liderança, depende dos liderados e depende do tempo em que nós estamos vivendo. A liderança vai falar muito sobre aquilo que vai escorrer na igreja para aquelas pessoas que estão ali vindo também buscar do Senhor. Os liderados vai depender também e vai falar muito sobre quais são as pessoas que estão naquele lugar para aquele tempo, para o propósito e o tempo, a estação, o que é que Deus está falando. Eu vou lhe dizer que Deus não se move a partir do tempo, mas Ele tem um tempo. Baixa para mim um pouquinho, meu retorno está muito alto. Ele tem um tempo e uma estação para cada um de nós. E às vezes tem, como foi dito aqui, olha aqui para mim, aqueles que já estão correndo e estão correndo tão rápido que cai, porque já não está mais tão firme nos pés para entender a velocidade da corrida. Tem aqueles que ainda estão parados esperando a largada, quando na verdade já foi liberada a largada, só que eu ainda não dei os passos e não andei o que eu tinha que andar. E tem aqueles que estão indo ali direcionados de acordo com o que o Senhor diz, e ele corre, ele avança, ele para, ele corre, ele avança. Vai depender muito do momento. O que é que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que eu pergunto muito ao Senhor isso: Senhor, e agora? O que é que tem para esse tempo? Porque você vai ver em tão pouco tempo o que Deus tem feito. Olha para quem está do teu lado e diz assim: tu é fruto de um projeto de Deus. Se você está aqui hoje, é porque você faz parte desse projeto. Você poderia estar em qualquer lugar. Você poderia hoje ter tirado o dia de descanso com a família, porque todos os dias tem coisas para a gente resolver. E eu acho que se fosse 48 horas ainda não dava conta de resolver o que tinha. Mas você escolheu ter uma prioridade. Você não consegue administrar seu tempo, eu digo muito isso. Essa história de administrar tempo é ilusão. Você começa administrando e no final você perde as estribeiras e já não sabe mais nem o que é que está fazendo, trabalhando demais ou fazendo alguma coisa demais. Agora as prioridades você consegue decidir. Isso para mim é inegociável. Isso para mim é inegociável. E aí é onde as coisas começam a mudar. Quando eu começo a decidir aquilo que é prioridade, o que é inegociável para mim. Por exemplo, o meu tempo com Deus, o meu tempo de comunhão com Deus, não é estar na igreja, é o tempo com Ele. A igreja você vem para entregar a adoração a Ele. Agora é no secreto onde Ele vai te dizer os passos, os caminhos, aquilo que Ele vai fazer. Pastor, você está dizendo que eu não preciso da igreja? É claro que precisa. Deus criou a igreja e Ele fez isso desde o início de tudo para que nós estivéssemos em comunhão. Ou você acha que você consegue fazer algo sozinho? Então olha aqui para mim, Senhor, para esse tempo. E aí, uma das coisas que eu mais me perguntei foi o seguinte: Senhor, as cruzadas de milagres, Senhor, o instituto, as ações sociais. E eu lembro que um dos maiores desafios meus, eu já comecei a pregar, viu? Olha aqui para mim. Um dos maiores desafios meus era querer entender como que Deus ia fazer as coisas. Eu queria que Ele me desse o direcionamento de cada passo. E é bom demais quando você faz depois que Ele diz. Só que tem coisas que você faz sem Ele te dizer. Tem coisas que você faz a partir da fé e da palavra que você recebeu. E isso é onde começa a diferença daqueles que estão parados, daqueles que não deram os primeiros passos e daqueles que já estão correndo, porque ele já aprendeu que ele não precisa mais entender, ele só precisa ir.
Senhor, e agora? O Senhor disse: não, agora é uma igreja, é um ministério. E aí Deus nos trouxe para cá e começamos isso, e já tem isso que nasceu no coração do Senhor. Como eu disse: Senhor, quando foi que a igreja nasceu? Sabe o que ele me respondeu, irmão? Ele me disse assim: no dia que tu fez essa oração. Qual oração, Senhor? Essa oração: Senhor, eu não quero mais viver os meus sonhos, eu quero viver os teus sonhos para mim. No dia dessa oração, eu segurei a palavra que tu disse, e tu disse: tu não quer viver os meus sonhos para ti? Então eu tenho um plano de um ministério. Senhor, isso é loucura. Já se tem o instituto, já se tem as cruzadas, tem tantas coisas. Preste atenção que vocês vão entender já já. E eu decidi obedecer. E todas as vezes que eu subo aqui no altar, eu consigo ver o mover de Deus e o favor de Deus em tudo. Eu disse que a igreja é composta por líderes, não disse? Disse. A liderança, ela faz uma diferença no tempo. Sabe por quê? Porque tem algumas pessoas que foram chamadas para pastores, outros para mestres, outros para apóstolos, outros para evangelistas e outros para profetas. Está lá em Éfeso, no livro de Éfeso. Agora deixa eu te dizer, eu como um evangelista, que gosto de ministrar cruzadas de milagres, gosto de ir servir as igrejas e as pessoas aonde nos levam um ministério. Senhor, como que eu vou cuidar dessas pessoas? Como que eu vou ter condições de entender a necessidade delas? O papel do pastor é servir, lavar os pés. Como que isso vai acontecer? Aí aparece o pastor Carlos. Olha, um pastor. E ele liga, e ele cuida, ele se preocupa. Estava ontem em Horizonte, na casa dos irmãos, junto com a pastora Laete. E aí Deus manda as pessoas. E aí aparece, vou esquecer o nome de nenhum dos pastores, viu? Aparece a pastora Renata e o pastor Valbério. O pastor Valbério abraça. Meu Deus, o abraço do pastor Valbério é poderoso. Meu Deus, a pastora Renata cuida de nós. Esses dias eu vi no grupo da igreja, dos casais, disseram assim: olha, nós somos muito bem cuidados por vocês. E aí o pastor Valbério disse assim: é o que nós recebemos dos nossos pastores. E aí vão chegando os pastores, chega o pastor Sávio, chega a Lilian, estão ali no Kids, cuidando das crianças, amando as crianças. Aí vem o pastor Dalmi, aí vem a pastora Gilvânia e começa a ajudar. E o pastor Dalmi é um evangelista, e a pastora Gilvânia gosta de evangelizar também, e vai de casa em casa. E deixa eu te dizer, olha aqui para mim, Deus vai juntando as pessoas para um propósito. Agora, o coração dos líderes, e eu quero honrar a vida de todos eles, de cada ministério, da juventude, do Kids, eu vou falar aqui, glória a Deus. Os líderes de pequeno grupo, os líderes de aconselhamento. Você já pensou, irmão? Eu vou dizer um negócio aqui que é meio sério, mas preste atenção. Não adianta eu chegar aqui e empoderar você, mais fogo, é as frases, viu? Hoje, toda hora que eu falar, eu vou me lembrar. Mais fogo, vem Espírito Santo, Senhor, eu quero mais. E aí você vai ser empoderado, se você não souber quem você é em Deus. E aí eu vou te empoderar aqui, tu vai lá para fora doente fazer, sabe o que? Adoecer as pessoas lá fora. Aí o Senhor vai te empoderar aqui, e no lugar de tu levar lá para fora cura ou algo bom, na verdade você vai levar coisas ruins que são desafios seus na sua vida. Vocês estão aqui? E aí Deus vai mandando as pessoas. Aí está lá a Dani, glória a Deus que ela já voltou, agora já está boa, né, Dani? Dá para trabalhar, pronto. Pode marcar a gente para ela, viu, agora? E aí Deus traz a Dani, traz o Evaldo, traz a Dark, aí traz aqui as pessoas do Mordomia, traz as pessoas do Boas-Vindas, traz as pessoas de cada ministério, por favor. Se eu esqueceu de alguém, o do diaconato, todos, tá? Deus vai juntando. Agora preste atenção, existe algo diferente. Senhor, o que é para esse tempo? Olha aqui para mim. Para esse tempo, eu quero sair de uma igreja denominacional para uma igreja apostólica.
Senhor, o que é isso? E a gente fica olhando as coisas, Deus fazendo e crescendo e levando a gente para alguns lugares. E Deus disse: você precisa capacitar, empoderar e enviar. Eu vou repetir: você precisa capacitar, empoderar e enviar. Sabe por quê? Porque eu não vou conseguir estar em todos os lugares, vocês vão já entender. Mas você, junto comigo, nós vamos alcançar um local muito maior. E Deus quer usar é você mesmo. Por isso que tem um bocado lá na largada que ainda não foi, porque ainda precisa entender primeiro quem você é em Deus. A partir do momento que você entender quem você é em Deus, você não vai ter mais dúvidas do que você vai fazer, nem de para onde você vai, nem daquilo que Deus te chamou. Então deixa eu te dizer, eu vou dar um exemplo rápido aqui. Eu disse isso na quinta eu trouxe a palavra de oferta, quem pegou foi o Júnior. Cadê o Júnior? Está lá fora? Quem pregou foi o Júnior. Pega ele, Jesus. Mais uma frase. Meu Deus, eu tenho que me controlar. Me ajuda, Jesus. Eu gosto de palavra de oferta rápida. Eu não preciso te convencer a ofertar. Quando você entende quem você é em Deus, que você é um doador, que você é uma pessoa boa, de coração bom, que ajuda as pessoas, quando você entender quem você é em Deus, eu só preciso trazer a oportunidade para você e você vai ofertar. É diferente. Se eu ficar aqui ministrando horas e horas e horas, sem dizer quem você é em Deus, como é que você vai lá fora agir como um filho de Deus? Não, eu tenho fogo, eu tenho unção, eu tenho uns dons, legal. Aquilo que Deus te deu, Ele te confiou, continua sendo dele. Mas isso não vai dizer que Ele concorda com as suas atitudes lá fora. O dom é de Deus, mas o caráter é seu. E o caráter sendo meu, eu preciso entender quem sou eu nessa nova criatura. Quando eu me fiz novo, eis que as coisas velhas se passaram e se fez novo. Deus não fez a próxima coisa, Deus fez coisas novas. Tem uma diferença muito grande aí. Porque aquele que era falho, aquele que não conseguia se firmar na igreja, aquele que pisava na bola com a esposa, aquele que não cuidava dos filhos, aquele que decidiu que nunca queria ser pai, ou que nunca queria ser mãe, ou que não honra os pais, que desonra, sabe aquela pessoa, os velhos já passaram. Esse é o seu velho eu, não é mais você. Você precisa entender que quando eu nasço para Cristo, os meus olhos estão nele e se fez novo, nova criatura que nunca existiu. Então nós temos essa dificuldade, eu estou pregando para mim, de entender que o velho já foi e o novo que eu sou é uma pessoa totalmente diferente, onde eu não preciso me culpar, onde eu não preciso mais me julgar. O papel do julgador, do acusador é do inimigo, não meu. Sabe qual é o poder que ele tem? Nenhum. Ele não tem poder nenhum. Quando Cristo morreu na cruz e ele ressuscitou, e a palavra diz que as chaves do céu e da terra, todo o poder e autoridade no céu e da terra foi entregue a quem? A Cristo. Me diz o que foi que sobrou para o inimigo. Sobrou ele convencer algumas pessoas para que ele ainda tenha algum poder aqui, porque a autoridade ele já não tem mais nenhuma. E aí você começa a ver que as coisas começam a mudar. Uma igreja que prega placa de igreja e que não reino, é uma igreja que eu preciso todos os domingos vir aqui. Vocês estão aqui? Para convencer você que eu estou certo. Eu preciso pregar para te convencer. Não, eu tenho que me dar o meu melhor,
eu preciso meditar na palavra, entendendo o meu melhor, passando horas e horas de estudo, de anotações e tudo, para me poder tecnicamente te convencer de algo que eu acredito. Agora, uma igreja onde os pastores, eles lidam com as suas inseguranças e não tem problema e nem dificuldade de empoderar as pessoas, eu não preciso te convencer, eu preciso te motivar, eu preciso te empoderar. Eu venho aqui para dizer que você é filho de Deus e que você vai fazer o que o reino dele lá fora venha agora para a terra. Preciso te convencer de nada. E aí algumas pessoas diziam assim, tá, mas não precisa convencer, só vai empoderar. E quando a gente discordar, é de Deus a gente discordar. Sabe por quê? Porque se tudo que eu disser aqui, olha aqui para mim, se tudo que eu disser aqui você concordar comigo, então você está aqui só porque a gente concorda, e não porque foi um propósito. E se você chegou aqui por conta de uma emoção, se você chegou aqui, deixa eu dizer, você não vai ficar. Agora, se você veio por um propósito, deixa eu dizer, vai ter horas que você não vai concordar comigo, mas é na discordância que nós conhecemos a lealdade. A lealdade, quando nós concordamos, é muito fácil. Tudo que eu digo, você concorda comigo, está tudo certo. Quando é que vai ter problema? Nunca. Olha aqui para mim. É muito poderoso o que eu estou dizendo, irmão. Eu olho, a gente concorda, estamos juntos, está tudo certo. Agora, no dia que a gente discordar, sabe o que acontece? Ou eu mudo ou você muda. Ou então a gente se afasta um do outro. Ou então eu vou tentar te convencer que eu estou certo, para que você mude a sua opinião, e aí eu passo a manipular você, porque você já passa a não acreditar mais nem naquilo que você conhece, nem naquilo que você sabe. Você passa a acreditar a partir daquilo que eu digo, o que o pastor diz, ou que o líder diz. Sabe quem é que vai te direcionar cada passo, irmão? É o Senhor. Sabe por que é o Senhor? Eu vou te dizer agora para você entender e ficar mais claro. Eu, como um evangelista, Deus trazendo uma direção de uma igreja apostólica, eu não vou pegar e agir como pastor. Isso sai fora do meu chamado. Pastor, então você está dizendo que você não é pastor? Não estou dizendo isso. Eu estou falando sobre chamado. Sabe o que a igreja diz? O pastor deixa as 99, a Bíblia, a palavra diz, perdão, o pastor deixa as 99 igrejas para buscar a que está perdida, a parábola que Jesus contou, e traz de volta para dentro. Esse é o papel dos pastores, esse é o papel daquele que tem um chamado pastoral. Agora você imagina o evangelista indo atrás da ovelha e um monte de gente esperando aqui para pregar a palavra para ele, para o povo confessar Cristo e aceitar o Senhor. E aí eu vou mudar a visão da igreja, sabe para quê? Para uma igreja denominacional, para uma igreja que só olha para dentro dela, e eu vou medir a minha, como é que eu posso falar, Jesus? Não é promoção, me ajuda. Eu vou medir se eu estou bem sucedido ou não a partir de quantas pessoas vêm para o culto domingo. Não, esse culto veio mais, o outro culto veio mais, o outro culto veio mais, o outro veio mais. Vixe, o pastor está sendo bem sucedido. Não, a igreja está crescendo, está tudo certo. Quem disse isso? Até câncer cresce, irmão. O que vai dizer se eu estou fazendo o que Deus quer, eu estar no centro da vontade dEle. E eu estando no centro da vontade dEle, irmão, as pessoas vão ser empoderadas para viver o ministério que Deus tem na sua vida. E eu não vou ter problema em lhe empoderar, e aí a igreja vai crescer, mas vai crescer de forma saudável, cada um sabendo o que tem que fazer. Cada um entendendo qual é o chamado que Deus tem para a tua vida. Abra comigo no livro de Mateus. Quem trouxe suas Bíblias? Cadê para me ver aí as Bíblias? Estou dizendo que o pessoal
É bênção. O evangelho que escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 14. Mateus 5, 14. Quem achou, diz achei. Quem não achou, misericórdia. Misericórdia, irmão. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 5, versículo 14. Vamos lá? Quem não tiver achado, acompanha aqui, ó. Vós sois a luz do mundo. Repita comigo, luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, debaixo do cesto, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Repita comigo, boas obras. E glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Esse é o texto de hoje. Coloca o tema. Vamos lá, todo mundo lendo. 1, 2, 3. Pronto. Senhor, eu vejo que a igreja no estado... Você sabe qual é o município mais perigoso do Brasil? Maranguape. Aqui do lado, ó. E dentro dos 10, acho que 10, 15 mais perigosos, você vai ver Maracanaú, você vai ver Caucaia. Fortaleza é a 5ª capital do país mais perigosa. E aí eu olho para você e pergunto o seguinte, olha aqui para mim. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando não tinha essa insegurança, qual era o tamanho da igreja? A igreja era menor. Hoje você consegue ver grandes ministérios que Deus tem abençoado de forma tão poderosa e tem crescido tanto, mas são centenas, são milhares de pessoas indo aos cultos e na igreja nos domingos, e a violência aumentando todos os dias. E o Ceará se tornando um dos estados mais inseguros do Brasil, a ponto de que tem o município mais perigoso aqui do lado. E aí eu pergunto, cadê a igreja? Qual é o papel da igreja? E aí você leu junto comigo. Você já ouviu aquela história? No final dos tempos, a igreja, ela vai ficar pura, ela vai ser a luz, a igreja a luz, enquanto cada dia que a igreja for mais luz, o mundo vai ser mais escuridão. Quem já ouviu isso? A palavra não diz isso não. A palavra diz que você vai ser luz da igreja, Vós sois luz de onde? Do mundo. Como é que o mundo está ficando mais escuro se tu é luz? Como é que as coisas estão ficando mais difíceis, quando na verdade a igreja do Senhor está crescendo? Quando na verdade mais pessoas estão sendo alcançadas? E aí eu quero que você pense junto comigo, e eu não quero que você concorde comigo não, apesar de que eu acho que eu estou certo. Mas eu quero que você pense junto comigo. São pessoas nos lugares errados. Muitas pessoas, homens e mulheres de Deus, que no lugar de estar cumprindo o chamado, vivendo o propósito que Deus, estão presos em uma denominação. Você vai juntar um grupo de igrejas aqui para dizer, olha, vamos aqui, precisa ajudar aquela igreja, vamos fazer uma ação social. Eu já fui fazer cruzada no interior, irmão, que a gente chega com os pastores locais, você no final, quando vai ver, dos 20 que estavam lá, 4 ou 5 participam e 15 não. E aí você me pergunta, o que é isso? São pastores que ainda vivem dentro de denominações,
que ainda entendem que a igreja é parede para dentro, quando na verdade você é a luz do mundo. E aí você vai dizer: pastor, vamos ficar aqui comigo? Não, eu não tenho tempo não. Eu tenho culto segunda, eu tenho culto terça, eu tenho culto quarta, eu tenho culto quinta, tem culto sexta, tem culto sábado. Sábado é jovem, é casais, é juventude, é kids, é criança. E domingo tem, é 4 cultos, é 5 cultos. E você: não, eu tenho um atendimento, e é 4 atendimentos. Vocês estão aqui? É 5, 6, 10 atendimentos. Você está há 10 anos atendendo as mesmas pessoas e elas não mudam. Quando na verdade o que Deus está te fazendo você olhar é para cima e sair de dentro dessa caixa que você vive. Tu não tem tempo de fazer uma reunião, de ajudar um irmão. Tu não tem tempo de tirar para poder fazer algo, uma boa obra. Porque eu estou ocupado, olhando somente para dentro, para mim. Está no tempo, irmão. E eu creio nisso. E nós não vamos correr uma corrida de 100 metros, não. Eu acabei de ver um queniano, foi o cara que correu uma maratona em menos de 2 horas, a primeira na história. Nós vamos correr uma maratona. As sementes que nós vamos plantar aqui são sementes que vão perdurar por gerações. Eu não posso ver o resultado ainda aqui quando eu estiver, mas os meus filhos virão. Nós somos luz do mundo. E sendo luz do mundo, nós viemos para mudar e não para ser um clube. Eu quero dizer que essa é uma das primeiras coisas que tem que mudar. Se eu estou fazendo certo ou não, Billy Graham, no dia que se converteu, ele entrou na igreja, procurou um lugar na frente, não achou. Quando ele estava saindo, tinha um homem na porta, um obreiro, talvez um auxiliar, um irmão que estava servindo lá na porta. Quando viu aquela criança saindo, disse assim: ei, por que você está saindo? Não, porque eu não achei lugar, vem aqui, me dê tua mão. Vamos lá dentro, tu não vai não. E nesse dia ele se converteu. Nesse dia ele entregou a vida dele a Cristo. E quantas milhões de pessoas não foram alcançadas através da vida dele? E você ainda está olhando para dentro da igreja, irmão. Eu disse isso no domingo passado, eu vou dizer agora. Aqui dentro tu está pregando para quem? Está na hora de motivar esse povo. Está na hora da gente começar do jeito certo. Está na hora de começar com os 2 pés no chão, não preocupado e não olhando para aquilo que os homens podem dizer. Ninguém está aqui buscando confirmação de homem. Senhor, e agora, para esse tempo? Agora tu vai entender por que o ministério. Porque vai empoderar pessoas. Pessoas serão curadas nesse lugar. Pessoas irão ter a certeza de quem elas são nesse lugar. E sabe o que é que você é? Eu vou te dizer: você é filho e filha. O preço foi pago, o inimigo não pode mais falar na sua cabeça dizendo que você é culpado. Você foi lavado e remido por um alto preço. A sua vida, ela é única e importante para Deus. Você tem autoridade. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e em toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Esse é você. É você que pode ter sido órfão quando era mais novo, que não teve um pai ou uma mãe para cuidar. Ou você que foi abusado quando era jovem ou abusada. Mas deixa eu te dizer, agora você é filha de Deus. O seu pai é o Senhor. Ele que é o dono do ouro e da prata. Ele é quem tem os dons. Ele quem tem o ministério. Ele quem tem as bênçãos para a tua vida. E aí você vai sair desse lugar de prisão, de achar que ser luz do mundo é eu vir para o culto dia de domingo.
Pastor, não é culto de quinta-feira não, essa palavra. Eu sou luz do mundo. E preste atenção. Quanto mais alto você está, mais a luz resplandece. Quanto mais alto você está, mais pessoas têm a vista aberta para ver o que está acontecendo, para terem os olhos abertos. Quem é que quando chega na igreja, aqui tem as luzes, apaga a luz, fica tudo escuro. Quando acende a luz, fica tudo claro, a gente vê todo mundo. Quem é que olhou para a luz? Você só sabe que ela existe, clareia. Deixa eu dizer, não é para você ser visto não. É para você dar visão às pessoas. Ser luz para o mundo não é eu ser visto. Ser luz para o mundo é dar visão às pessoas para aquilo que elas ainda não veem e não entendem. Isso é ser luz. Porque a gente tem um entendimento errado. Epa, eu preciso. Aí o pastor vai ministrar, vai pregar. Aí está todo mundo, eu vou com o meu pastor. E o meu pastor vai para onde? Você era para estar em outro canto, não era mais eu não. Você era para estar pregando, era em outro lugar. Pastor, você não quer que eu ande mais você? Não quero. Mas eu quero primeiro que você cumpra o seu propósito. Eu quero primeiro que você viva os sonhos de Deus para a sua vida. Você não está aqui para viver os meus sonhos. O meu sonho é de Deus. Não preciso que ninguém, olha, cuidado com a bajulação, irmão. Cuidado com isso. Primeiro porque o dom é do Senhor. Se aqui tem uma dezena ou uma centena, ou daqui a pouco milhares de pessoas, o dom é do Senhor, a graça é dele, a igreja é dele, e é ele que cuida. Não tem nada de bom em mim. Agora quando começa aquela história de todo mundo quer estar junto, e aí ninguém vai mais nada lá fora, vira um clube, todo mundo quer estar dentro da igreja, e o povo lá fora perecendo. Os irmãos precisando de uma cesta básica, os irmãos precisando de uma palavra porque vão se separar, os irmãos precisando que você vá lá e expulse um demônio que está aprisionando naquela família. E eu estou olhando para mim. Não é bom demais estar na igreja. Eu chego lá e os irmãos, e é bom estar na igreja. Mas melhor ainda, irmão, é ser luz lá fora. Você vem aqui para ser empoderado. Você vem aqui para entender e ter a certeza de quem você é em Deus. Você tem um Espírito Santo. O Espírito de Deus que habita em você é o mesmo que habita em mim. É o mesmo, irmão. Vamos sair dessas paredes. Vamos se reunir nos domingos para cultuar a Deus, para entregar a Deus a nossa louvor, adoração, para nós recebermos um alimento, mas para contar o nosso testemunho. Está na hora de você deixar de contar o testemunho dos outros e contar o seu. Chegou o tempo. E aí, pastor? Me ajuda, Jesus. Não se esconde uma cidade edificada no monte. Quando você começar a mudar lá fora, é inevitável que as pessoas te vejam. É inevitável que as pessoas olhem para você como referência. E esse é o momento mais delicado. Porque você pode achar que o dom de Deus está te abençoando nas tuas atitudes, que muitas vezes são erradas. Ou que eu posso começar a cobrar para pregar. Não, tem muita gente me procurando. Tem muita gente. E agora, Jesus? Não, Jesus, agora tem uma oferta para abençoar a igreja e as desculpas. Não, porque a gente vai, e agora vai. Não, mas é porque é muita gente. Aí você começa no negócio, sabe as raposinhas? Você começa devagarzinho, achando que é normal. Aí sabe o que é que acontece? Aí eu estou aqui pregando, dizendo para vocês, daqui a pouco eu tenho que convencer vocês que isso está certo.
Aí eu convenço vocês, manipulo, daqui a pouco tem um me chamando: ei pastor, vamos na minha casa. Opa pastor, tem uma oferta aqui para o senhor, toma aqui. Ei pastor, vamos. Aí, pastor, tem uma oferta aqui, toma aqui para o senhor. Aí daqui a pouco o irmão já se perdeu. Aí você está vendo as pessoas te procurando, você vê as pessoas se juntando para te ouvir, e você diz: é de Deus, é de Deus, é de Deus, quando na verdade o dom é de Deus, mas o dinheiro que está pedindo é tu. Eu, Jesus, me ajuda. Quando você crescer, quando você for visto, é a hora melhor para você lavar os pés. Quando você estiver lá em cima, quando tiver os milhões de seguidores, quando estiver recebendo centenas de convites por mês, é a hora de você ir e lavar os pés desse povo. É a hora de cuidar dos pequenos. Um dia, irmão, tu foi pequeno. Um dia era tu que estava lá. E o servo do Senhor saiu do lugar dele para cumprir o propósito. E ele não estava dentro de uma igreja. Ele foi até a tua casa, ou ele foi te convidar até tu vir para tu ser alcançado. Um dia o pequeno foi tu, irmão. Que jamais a essência saia do nosso coração. Eu não preciso que vocês sejam como eu, porque vocês não são. Eu tenho dezenas de exemplos aqui de pessoas que são evangelistas, de pessoas que influenciam, pessoas que tem muita gente aí fora esperando por elas, mas que ainda estão no lugar errado, que ainda estão sem entender como fazer isso. Sabe qual foi uma das primeiras visões que Deus me deu, irmão? Era uma escuridão e umas grades soltas, enferrujadas, enrolado com cadeado com uma corrente grossa. E era uma multidão de gente atrás dessa grade. Vocês estão aqui? Uma multidão. Eu ainda tenho um tempo. Queimou a televisão. É de Deus. Sangue de Jesus, Senhor. Não sei se eu vou bulir com a Charlene agora. Vou deixar passar batida essa semana. E aí, quando eu olhei aquela multidão, aí eu disse: Senhor, esse povo preso, Jesus, essa multidão aí são as pessoas que estão esperando tu ir pregar para elas. Senhor, e agora? Se tu não for, a responsabilidade é tua. Você precisa estar no centro da vontade do Senhor. Você precisa ser empoderado e entender qual é o seu chamado. Você precisa estar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. É interessante que a gente busca tanta coisa e não busca os sonhos e o propósito de Deus. E aí depois eu quero receber as bênçãos, quando na verdade Deus não é minha prioridade. E tu quer que Ele seja a tua prioridade, quer que tu seja prioridade para Ele. Tu não vai mudar Deus não, irmão. Tu não vai mudar Ele não. Ele já olha para ti como tu sendo a prioridade dEle. Ele se esvaziou da divindade, de todo o seu poder e de glória. Ele se fez servo. Depois que ele se fez servo, se fez humano para morrer na cruz por mim e por você. Você quer prioridade maior do que essa? Agora, eu tenho que ser a prioridade de Deus, mas Ele não é a minha não. Quando der certo, eu vou pregar para alguém. Quando der certo, eu vou na igreja. Quando der certo, aí o pessoal some, passa uma temporada. Aí quando vai de novo aparece quando está precisando, gritando. A alma gritando.
Meu irmão, é você que precisa de Deus. Ele está lá, toda a terra está cheia da glória dele. Toda a terra. Vai, deixa eu terminar. Isso é só a introdução, viu? Misericórdia. Não se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, não se acende. Quem se lembra das lamparinas no interior? Quem sabe o que é lamparina? Quem não sabe o que é lamparina, eu vou lhe dizer, é uma vela dentro de um bicho de ferro com querosene. Ó, aí, tá aqui, ó. Obrigado, viu, Ítalo? Aqui, ó, pronto. Agora imagina aqui, você pegar, é a lamparina de Jesus aqui na terra, aí tu vai pegar e vai esconder dentro de uma igreja, trancado, para poder tu assistir os cultos todo domingo e dizer que é cheio de Deus. Está escondido. Tu não foi feito para ficar escondido debaixo de um cesto, não. Tu foi feito para pregar o reino de Deus lá fora. E deixa eu te dizer, o reino de Deus é o reino do teu Pai. Tu vai pregar o reino do teu Pai quando tu conhecer Ele. Tu vai pregar o reino do teu Pai quando tu souber quem Ele é. Como é que eu vou pregar um reino de alguém que eu não sei quem é? Pastor, e aí como é que eu vou conhecer Ele? Eu vou lhe dizer aqui agora. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. São as suas obras que revelam se você conhece o seu Pai ou não. São as suas obras. E sabe o que é que as pessoas querem fazer muitas vezes? A obra é grande se a igreja tiver 2.000 pessoas no culto domingo. E a violência da cidade aumentando. A obra é grande se tiver um culto com 5.000 pessoas e a violência na cidade aumentando. A boa obra é aquilo que você faz em casa. A boa obra é o que você faz no dia a dia. Você vai chegar em casa e vai pensar assim: Senhor, hoje eu estou indo para a faculdade, olha aqui para mim, hoje eu estou indo trabalhar, eu entrei dentro do meu carro, eu entrei dentro do meu Uber, como é que eu vou me manifestar? Como é que vai ser a minha atitude? Como é que vai ser a minha obra para revelar que Tu és o meu Pai? Opa, estamos saindo das paredes da igreja. Estamos começando a ser luz lá fora. E aí o Uber chega a você e diz desse jeito: opa, meu irmão, bom dia, bom dia. Deixa eu te dizer, Deus é maravilhoso. Hoje Ele me deu fôlego de vida e pela graça dEle eu estou aqui. É uma bênção, meu irmão, estar com você aqui. Aí você entra dentro do Uber calado, com raiva no celular, e você tem gente para responder, gente reclamando, gente menina é demônio, é não sei o que. Meu Deus. Irmão. Esses dias eu ganhei uma tarefa, estou fazendo Casados para Sempre. O pastor tem que dar o exemplo. Aí me deram a tarefa: solta o celular. E eu, como é que solta, Jesus? Como é que solta? Mas também é bom porque a Charlene tinha a tarefa dela, ela também não fez não. Ei, irmão, quem é casado aqui? Agradeça pela sua esposa. Agora disse: obrigado, Jesus, pela minha esposa. E dê um abraço nela aí. Dê um abraço nela aí, um cheiro nela, irmão, de verdade, vamos. Obrigado, Jesus, pela minha esposa. Isso, dê um abraço nela aí, um cheiro nela. Se você ainda não é casado ou casado, graças a Deus, que conversa é essa? É bênção. Foi a melhor coisa da minha vida, foi eu casar com 20, vou fazer esse ano 20 anos de casado. 20? Eita, 20 anos. Então eu tenho 41, então eu me casei com 21. Olha aí, a melhor decisão da minha vida. Mas deixa eu voltar para cá. Eu não ia dizer nada com ela, né, rapaz? Mas não passou não, né? Ai, Jesus. As obras do seu dia a dia. Essas são as obras que refletem Deus na sua vida. O Gleison, junto com a Daniela, tem um projeto de cuidar de meninos, um instituto para... Me ajuda?
autistas, olha a luz lá fora. Olha a luz lá fora. A Dani, a Jéssica, a Rose. Cadê a outra Dani? Não veio não? Perdeu, ia honrar ela, olha. Tem um projeto Café com... Olha a luz de Deus lá fora. É fácil, irmão, porque a luz já está em você. Não precisa você se preocupar com gás, se vai acabar, não. O gás é você estar no seu lugar secreto, orando com Ele, ouvindo o que é para você fazer amanhã. Às vezes eu estou em casa e Deus diz assim: hoje tem obra. Eita Jesus, hoje, mas já é 11h30 da noite, como é que tem obra hoje? Aí eu pego o celular e olho, é meia-noite, em ponto. Vixe Jesus, então já passou de meia-noite. Eu vou encerrar aqui. Pode vir, louvor, vem. Faz de conta que eu estou terminando. Obrigado, Júnior. O Júnior foi quem pregou quinta-feira, viu? Quem estava aqui no culto quinta? Foi bênção, tá vendo aí, ó? Isto é bênção demais. Hoje tem obra. Ah, tá bom. O que é obra, Jesus? Meu irmão, já fui cada obra que só eu e Deus sabe. Teve uma vez que eu estava... Vocês estão aqui? Não queira começar com coisa para ser visto, não. Lembra o que eu disse? A luz, ninguém vê ela, não. A luz, ela serve para dar visão às pessoas e não para você ser visto. Então começa de forma simples mesmo. Começa na tua casa com a tua atitude, com a tua esposa. Revela a Cristo através da tua atitude. Começa na tua casa através de você com seu marido, revelando a Cristo, a luz dele. Tu vai mudar o ambiente da tua casa, tu vai mudar a tua família, a tua esposa. Tu vai ver Deus em tudo. Tu vai chegar perto dela e tu vai ver que aquilo que tu está pensando é o que ela está pensando. Isso é unidade. Ei, assim como eu sou um com o Pai, que vocês sejam um. Aí sabe o que é que a pessoa diz? Que a gente tem que estar todo mundo junto, sendo a mesma pessoa e concordando. Vai dar problema. Jesus escolheu 12 e eles não concordavam quase em nada, irmão. Era um dizendo por outro: eu sou maior, não, eu sou maior, não, eu sento à direita, não, eu sento à esquerda. Um era traidor. Aí tu vai querer concordar com teus irmãos? Não, sabe como é que nós somos um? Quando eu estou em Deus, o Espírito está em mim e Ele estando em você, nós estamos em unidade, um só. É daqui para lá, não é assim não. Meu Deus. Deixa eu dizer só mais uma coisa aqui para vocês. Eu gosto de colocar vocês para pensar. Depois você assiste o culto de novo. E Cristo aparece para os discípulos e diz assim, ó: recebam o Espírito Santo. Na hora que nós confessamos a Cristo, o Espírito Santo entra e faz morada em nós. Isso é a primeira unção, a unção do escravo, quando você deixa de ser escravo para ser filho. Agora ele diz: antes de que vocês recebam poder, não saiam, recebam poder. E aí o Espírito Santo vem sobre eles e eles ficam cheios da presença. Eu quero te dizer que aí foram eles que entraram no Espírito Santo. Uma coisa é você beber a água do rio, outra coisa é você mergulhar nele. É isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para que você pega aí na mão do teu irmão, você vai falar até ele entender. Você tem uma ligação direta com Deus. Diga aí, irmão. Você tem uma ligação direta com Deus. O Espírito Santo habita em você. Não precisa de intermediário, não. Nem precisa de pastor, nem precisa de irmão. Não precisa não, a ligação é você direta com Deus. E nós estamos aqui o quê? Para estar em unidade. Se você estiver ligado com Deus, nós vamos estar todo mundo aqui unidos e ninguém vai dar trabalho a ninguém. Nem eu a vocês, nem vocês a mim.
Agora se eu disser assim, preste atenção no que eu faço, olha para mim, escuta o que eu digo, concorda comigo, faz o que eu quero, faz não sei o que, aí meu irmão, deixa eu te dizer, aí nós voltamos para a denominação, e eu vou encerrar aqui de verdade, e deixamos de ser uma igreja para viver e trazer o reino de Deus aqui para a terra. E aí vai se aparecer alguém que vai ser visto e outros para servir. E aí vai ser uma pessoa que vai controlar e as outras que serão controladas. Oh Jesus, me ajuda. Irmão, eu quero dizer que você vai ser melhor do que eu. Eu ainda tenho um bocado de defeito, um bocado de falha. E eu quero dizer que você vai manifestar o reino de Deus aqui na terra. Sabe aquela corrida que o Ravi viu aqui? Uns que já estavam correndo lá na frente e caíram. Pois é. Você precisa sim de uma igreja. Mas você precisa entender que você é luz do mundo lá fora. Você precisa sim de um pastor, porque quem mais precisa de ajuda são aqueles que servem ao Senhor. Mas você precisa entender que eu não estou aqui para te convencer, eu estou aqui para te empoderar. Você precisa entender que o Espírito Santo habita em você. Nós não estamos aqui para concordar e para que vocês sejam um só comigo. Eu estou aqui para dizer que você é um só com o Pai. E como nós estamos nele, nós somos um só. À luz das boas obras. Qual é a boa obra que você vai fazer essa semana? Semana passada foi o desafio pregar para alguém. Eu não quero nem perguntar quem pregou, porque eu estou até com vergonha. Eu preguei, viu? Então quem pregou, levanta a mão aí para me ver. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, como você ficou de recuperação? Quem não pregou? Quem ficou de recuperação? Eita, rapaz, eu vi um bocado de gente que ficou de recuperação. A vantagem daqui de cima é que eu consigo ver todo mundo. Então, essa semana você vai fazer diferente. Você vai pregar para alguém. Eu vou ficar feliz demais se eu estiver aqui para servir ao Senhor, para que você possa servir a Ele e cumprir os sonhos e o propósito dEle na tua vida. Eu vou ficar mais feliz com isso do que você mandar uma mensagem para mim dizendo que a palavra foi boa, de que você mandar uma mensagem, pastor, a igreja está crescendo, pastor, eu vou ficar mais feliz se eu puder te servir. Se eu puder te servir, irmão, eu já estou satisfeito. Eu só estou aqui para servir. Eu só estou aqui para servir. Essa semana é uma semana de boas obras. Repita comigo, boas obras. Você vai passar a semana inteira fazendo boas obras. Boas obras na sua casa, para que vejam Cristo através da sua vida. Boas obras no seu, e eu sinto a graça do Senhor aqui. Boas obras no seu trabalho, para que aquelas pessoas que precisam conhecer a Cristo, vejam Cristo na sua vida. Boas obras quando você estiver no trânsito, dirigindo ou de moto, indo para o trabalho. Na hora que você parar e o cabo buzinar ou tentar lhe derrubar, você vai liberar uma palavra de bênção para ele. Isso são boas obras. Isso é refletir a luz. Isso é ser luz lá fora. Vamos ficar de pé.